Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Renato Evangelista trazendo para vocês mais uma lição bíblica da Escola Dominical, da nossa querida EBD, das Assembleias de Deus, alcançando nações. Se você não é inscrito no nosso canal, não esquece de deixar aquele like. Gente, é muito importante você curtir, porque sempre o nosso tutorial ele fica em evidência, ok? Então ative aí o sininho, sempre que a gente estiver postando aqui um tutorial, você vai receber aí em primeira mão. Ok, irmãos? Queridos irmãos, hoje a gente vai abordar a lição de número 3 desse terceiro trimestre, ok? Lição cuja temática fala sobre os princípios divinos em tempos de crise. Eu vou deixar aqui do lado a leitura junto aqui com os irmãos. Hoje nós vamos abordar a lição de número 3, que é a lição que fala sobre o despertamento renova o altar. Essa é a lição. Então a gente vai começar aqui agora com o texto áureo. O texto áureo se encontra em 1 Reis, no capítulo de número 18, no verso de número 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Esse é o texto áureo. Verdade prática da lição: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Esdras, no capítulo de número 3, o verso que vai do 2 ao 5, e depois vai ter um pulo para o verso que vai do 10 ao 13. Amém, irmãos? Vamos começar. Esdras, capítulo 3, e vamos começar do verso 2. No verso 2 assim: E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus Israel para oferecerem sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Eu vou pontuar aqui, irmãos, e vou explicar um pouco sobre essa passagem com os irmãos, ok? Primeiro, eles restauraram o altar, e segundo as tradições antigas, eles foram lá na lei de Moisés para poder efetuar o sacrifício. Bacana? O verso 3 diz assim: E firmaram o altar sobre as suas bases, eles firmaram o altar sobre as suas bases antigas, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, os povos vizinhos, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e holocaustos à tarde, tá? De manhã e de tarde. Verso 4: E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Verso 5: E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que ofereciam ofertas voluntárias ao Senhor. Além deles retornarem, reconstruir o altar, segundo as leis de Moisés, gente, todo o cumprimento tradicional antigo eles fizeram. E o texto é bem claro: seja a oferta da lua nova, seja a oferta de todas as solenidades e consagração ao Senhor, eles assim o fizeram. O verso 10, agora dando um salto, irmão, diz assim: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Olha que interessante, que além deles repararem o altar e observando o que estava escrito na lei de Moisés, e eles fizeram todas as tradições, os holocaustos, irmãos, eram feitos de manhã e à tarde, cada qual no seu si, dia após dia, e celebrando todas as festas, mesmo em lua nova, todas as tradições escritas por Moisés. E o interessante é que mesmo a instituição, das harpas, dos altérios ali junto com os levitas, introduzida por Davi, até isso eles retomaram novamente em si
no culto do templo, tá? O verso 11, e cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando o louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. O verso 12, porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefe dos pais, já velhos, quando viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, aquela casa que foi construída e restaurada, choraram em altas vozes, mas muitos mas muitos levantaram as vozes com júbilos e com alegria. Olha que interessante esse verso 12. Aquelas pessoas que sobreviveram, né, os 70 anos de cativeiro na Babilônia, estavam vivos e que viam a glória do primeiro templo, irmão, aquele templo de Salomão vistoso, cheio de ouro, adornado de pedras preciosas. Viram aquele primeiro templo e vendo agora esse segundo templo, eles começaram a chorar. Porém, aqueles que nasceram no cativeiro, que não viram a glória do primeiro templo, e eu acredito que até algumas pessoas que viram lá o primeiro templo, eles regozijavam, jubilavam. Aí o verso de número 13 diz assim, de maneira que não discerniam o povo as vozes de alegria das vozes de choro daquele povo lá atrás que viu a glória do primeiro templo. Porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. Então, quem jubilava com tamanha alegria, de modo que a sua voz cobria a voz daqueles que se lamentavam, né? Acontece em todo meio, sempre tem aquelas pessoas que são apegadas a alguma coisa lá do passado e não se quer dar um passo para frente para ter uma vida nova com Cristo. Fica se jubilando o que aconteceu lá no passado. Ai, mas a glória do primeiro templo de Salomão, era vistosa, o templo era todo de ouro, a prata, segundo a Bíblia Sagrada, era igual a pedra, você encontrava no meio da rua, ninguém dava valor, porque era muito ouro, era muita glória naquele templo de Salomão, e agora a gente está vendo um templo reconstruído, tem mais pedras do que ouro. Então quando eles olharam para o templo de Salomão e olharam para aquele templo, eles começaram a chorar. Porém, irmãos, quem quer ter o seu altar restituído diante de Deus, esquece que nesse momento o profeta Ageu escreveu que a glória dessa segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa. E quando no capítulo 2, se a gente for ler do livro de Ageu, ele fala a Zorobabel, aos filhos, o pessoal, né, vendo esse templo que seria comparado àquele templo lá de Salomão. Porém, o Senhor prometeu a eles ali que a glória, a Shekinah, daquela casa seria muito maior do que a glória da casa anterior. Então, irmãos, traduzindo para mim e para a sua vida, não importa qual foi a glória entre você e o Senhor lá no passado. O que Deus tem para tratar comigo e com você nessa lição é a restauração do meu e do seu altar e a glória comprometedora de Cristo na minha e na sua vida daqui para frente. Amém, irmãos? O objetivo geral dessa lição é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual, ok? A introdução dessa lição fala, nessa lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir e se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. O ponto central da lição é Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Nós iniciaremos aqui, irmãos, o tópico 1 dessa lição. São 3 tópicos essa lição. A lição passada teve 4 tópicos. Essa lição tem apenas 3 tópicos, mas 3 tópicos muito bem trabalhados. Eu vou tentar resumir para os irmãos, para não ficar muito longa essa lição. Olha, vamos lá. O tópico 1 diz assim: o despertamento conduz o homem ao altar.
o despertamento conduz o homem ao altar. Eu vou resumir esse capítulo e vou diretamente para a síntese com os irmãos, certo? Irmãos, o despertamento conduz o homem ao altar. Irmãos, antes de eu fazer essa introdução, é muito importante você fazer a leitura do livro de Esdras, já que a lição está baseada muito em Esdras, e do livro de Neemias. São livros muito curtos, mas são livros que vão trazer para os irmãos uma riqueza de conhecimento maravilhosa e edificante. O livro de Esdras, ele trata da restauração do templo e da restauração da cidade. O livro de Neemias trata da restauração dos muros de Jerusalém, tá? Então é muito importante, os irmãos, a leitura desses dois livros, uma vez que são livros menores, livros pequenos, e os irmãos vão entender todo o contexto de todas essas lições que a gente vai estar abordando. Amém? Vamos lá. O despertamento conduz o homem ao altar. Quando os judeus saem da Babilônia, irmãos, eles estão retornando para Jerusalém, o primeiro ato foi a restauração do altar. Então, os judeus, naquela época, a única forma de você ter um encontro, contato com Deus, era através do sacrifício no altar. Por isso que quando eles restauram o altar, eles passam a sacrificar de dia e de tarde sacrifícios ao Senhor e contínuo, cada dia conforme a sua vez, né, a sua tradição. Então eles todos os dias constantemente estavam sacrificando e jubilando ao Senhor. A forma que os homens naquela época tinham de se chegar a Deus era através do altar, era um sacrifício que ele fazia ali no altar. Essa era a única forma que os homens tinham de se chegar a Deus naquela época. Então era muito importante os judeus, na primeira leva ali para Jerusalém, fazer a restauração do altar para voltar essa comunhão com Deus. É tão provável que quando eles restauram o altar nas suas bases, nas leis de Moisés, e a leitura bíblica é bem taxativa nesse ponto, eles começaram a jubilar. Existia aquelas pessoas que viu agora do primeiro templo, ficaram tristes com a situação que viu do segundo templo, porém, tinha muita gente, mas a grande maioria que estava alegre, estava feliz, porque agora sim, eles tinham um lugar para sacrificar. Eles tinham sim agora, gente, por onde, né, ter um motivo de alegria por estar sacrificando a Deus, falando com Deus, porque era a única forma que os judeus naquela época, eles tinham de se chegar a Deus, era através de um sacrifício no altar. Por isso, a necessidade da reconstrução do altar. Irmãos, todo despertamento, ele começa na edificação do altar. Se o altar está quebrado, não tem despertamento espiritual. O despertamento espiritual, meus queridos e amados irmãos, nem sempre é a ação de você falar em línguas estranhas, mas é o quebrantamento, tá? É a necessidade que você tem de se chegar todo santo dia para você se sacrificar ao Senhor no seu altar. Então, o ponto 2 desse capítulo 1 diz assim: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. E isso é verdade, tá, irmão? A gente vai ver isso no livro de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, do verso que vai do 16 ao 40, quando o profeta Elias desafia os profetas de Baal. Irmãos, nessa passagem, Elias, ele antes de sacrificar, ele primeiro restaura o altar do Senhor. Quando ele restaura, ele manda cavar uma cova ao redor do altar, manda pôr água e ele clama ao Deus do céu após restaurar o altar, e Deus manda uma labareda de fogo e que consome o altar e lambe a água. Os irmãos sabem essa passagem. Isso a gente vê na Bíblia. A Bíblia dá uma outra passagem, irmão, do livro do rei Ezequias, quando Acaz morre, que Acaz era um rei pecador, lá em 2 Crônicas, capítulo 29, verso 3, o rei Ezequias, a primeira medida que ele faz é restaurar o altar do Senhor e limpar a casa de Deus com toda a podrice e imundície deixada pelo antigo rei, o rei Acaz. Então é muito importante para a gente ver a glória de Deus, primeiro a gente passar primeiro no altar e restaurar o altar. A mensagem
que esse tópico nos traz é, para você chegar a Deus, primeiro você tem que restaurar o seu altar. Nós precisamos restaurar a nossa comunhão, o nosso júbilo com Deus através do nosso altar. Amém, irmãos? O síntese do tópico 1 diz assim: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Amém? O tópico de número 2 dessa lição diz: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E aqui a abordagem traz que toda a Trindade atua ativamente na morte expiatória de Cristo, no sacrifício vicário da cruz do Calvário. O tópico 1 dessa lição, ele trata que os judeus restauraram o altar para a necessidade de sacrificar continuamente, irmãos, dia e tarde para Deus, em prol dos seus pecados, dos seus erros lá do passado. No tópico de número 2, traz Cristo como centro da nossa comunhão com Deus, como sacrifício vicário, o único sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, que hoje nós não temos mais a necessidade de estarmos sacrificando, como era naquela época, cordeiro, uma pomba, um novilho sob o altar. Nós não temos mais essa necessidade, porque o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, ele continua perdoando pecados até os dias atuais. Queridos irmãos, o Antigo Testamento, o culto era voltado 100% à adoração do Pai, do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Só que o Antigo Testamento inteiro, ele tinha uma única mensagem. O Filho de Deus viria à terra e sacrificaria por nós pecadores. Então a mensagem do Antigo Testamento era: ele virá e restaurará o seu povo. O segundo Adão viria para a humanidade e resgataria a humanidade do seu afastamento de Deus, né? Então o Antigo Testamento tinha uma profecia, tinha toda uma comunicação, e Deus Pai, o Antigo Testamento, usou por diversos profetas para trazer essa mensagem. Jesus, ele vem no ventre de uma virgem, ele se sacrifica na cruz do Calvário, e a partir do seu sacrifício, Jesus disse: não vos deixarei órfão, o Espírito Santo virá para esta terra e vos lembrará e vos confortará. Então o Espírito Santo hoje é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem que o sacrifício na cruz do Calvário de Cristo até hoje foi tão eficiente que aquele sacrifício, ele perdoa os pecados até os dias atuais. O sacrifício de Cristo, irmãos, lá no passado, foi o sacrifício necessário, único, né, produzido desde a fundação do mundo pelo Deus Pai, como diz a própria palavra de Deus, realizado ali na cruz, no Gólgota, na cruz do Calvário, e expiado os nossos pecados até os dias atuais. O sangue de Jesus Cristo continua perdoando pecados. Esse mesmo trecho, ele traz várias revelações sobre o Espírito Santo, como que o Espírito Santo hoje, sim, ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que o homem se arrependa e volte à sua comunhão com Deus. Então, restaurar o altar hoje, nos nossos dias atuais, é você reconhecer, quando você é um pecador, que você reconhece que é um pecador e que o sangue de Jesus, ele pode perdoar os seus pecados. É reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e passar a seguir ao Senhor em novidade de vida, como uma nova criatura, como seguidor do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, todos os dias, levando nossa cruz de cada dia, na missão de um dia estaremos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na glória do céu. E aí você diz assim: Renato, mas quer dizer que hoje nós não temos pecados? Irmãos, João já escreveu na carta e disse: filhinho, se nós dissermos que não temos pecados, nós já estamos mentindo, já estamos pecado. Porém, hoje,
nós não cometemos pecado porque realmente nós queremos cometer. Muitas vezes a gente pode ter uma fraqueza e um erro, mas Jesus disse que se, por mais que cometamos algum tipo de erro, algum tipo de pecado, o sangue vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele está pronto para nos perdoar. Porque a Bíblia diz que aquele que peca, confessa os seus pecados e deixa, não é o cara que todo dia comete o mesmo pecado e pede perdão a Deus. Aquele que comete pecado, ele confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia diante do Senhor. Então, esse subtópico 2 fala, no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus, através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central do culto a Deus, como era lá no Antigo Testamento. Agora, o nosso altar, o nosso ponto central é a nossa comunhão com Cristo. Se nós andarmos na luz, assim como na luz ele andou, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então é essa comunhão que nós temos que ter com Cristo, porque Cristo hoje é o centro do nosso altar, é o centro da nossa comunhão. Irmãos, o tópico de número 3 diz: cuidado com as imitações. É muito interessante quando o autor ele traz esse contexto aqui, ele traz até algumas inferências e referências falando sobre tipos de movimento, que eu gostaria de entrar com os irmãos e comentar. Irmãos, olha só, o autor ele traz sobre movimento, e olhe que essa lição bíblica ela foi escrita, assim, não salvo engano, há 28 anos atrás. E naquela época o autor ele já via movimentos que hoje são movimentos muito mais frequentes, ok? Preste atenção, existem dois tipos de movimento dentro da igreja. Estou falando dois tipos de movimento. Ou ele é um movimento espiritual ou ele é um movimento emocional, certo? Existem pregadores que têm habilidades de púlpito, eles são hábeis de púlpito, eles sabem fazer você se emocionar, sabem fazer você chorar, eles sabem fazer você bater palmas para ficar emocionado, porque são pessoas psicologicamente treinadas com técnicas para fazer esse tipo de situação. Isso a gente vê muito em palestras motivacionais, tá? Isso acontece muito demais. E são palestras muito boas, tá, irmãos? Palestras maravilhosas que eu, Renato Evangelista, aconselho cada um dos senhores todo santo dia se motivar para você tentar dar um gás melhor na sua vida. Isso é muito bom. Mas eu estou falando de palestras motivacionais. Existem pessoas que pegaram essas técnicas e trouxeram para dentro da casa do Senhor. E são pessoas que são boas de púlpito, são emotivas, sabem fazer você chorar, sabem fazer você sorrir, sabem bater palmas, sabem fazer você pensar. Porém, irmãos, o autor ele está explicando que tais técnicas não quer dizer que isso é um despertamento espiritual. Nós temos que dividir as coisas, tá? Existe também religiões, que eu não vou aqui citar nomenclaturas de nome, que ensina até você falar em línguas estranhas. Ensina, vou batizar com o Espírito Santo, fala em línguas. Ensina o cara a falar em línguas estranhas. E o autor, ele traz um contexto muito movimento, todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costa, movimentando os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Salmo 84, 7, glória a Jesus. A síntese desse tópico 3 é assim: o estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm a característica do verdadeiro despertamento espiritual. Irmãos, voltando novamente aqui ao tópico 3, que é os cuidados com as imitações, eu vou falar aqui sobre cultos e movimentos. Existem alguns cultos que tem irmãos que ele tem uma sensibilidade
diferente que eu e você muitas vezes a gente não tem. Existem 4 tipos de temperamento, irmão. Tem pessoas que são fleumáticas, tem pessoas que são melancólicas, tem pessoas que são coléricas e tem pessoas que são sanguínicas. Então existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que são emotivas, tem pessoas que elas estão tão emotivas que qualquer palavra em determinado momento, até às vezes a gente que é até um pouco fleumático, quando a gente está emocionado com determinada situação do dia a dia, qualquer palavra que nos venha de conforto, a gente se derrama em lágrimas. Isso aí tem também, ok? Mas o autor, ele quer trazer aqui uma característica chamada das imitações. Irmãos, existem alguns movimentos que eles imitam o Pentecoste. Eles não são movimentos de Pentecoste, tá? O movimento de Pentecoste genuíno é aquele que, além dele trazer um batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas, ele traz arrependimento, ele traz salvação, ele traz uma série de sinais cujos esses movimentos não trazem. Quando você vai para um culto, que o culto só tem movimento e não tem palavras, é a mesma coisa que você vai, edifica a sua casa sobre areia, no outro dia vem uma tempestade e você já não lembra mais. É aquele culto que você chega para o irmão e diz: irmão, como foi o culto ontem? Ah, irmão, foi uma bênção, a gente pulou, marchou, profetizou, foi uma maravilha. Tá, e qual foi a mensagem do culto? Ah, eu não sei, não lembro. Só sei que o culto foi uma maravilha, eu não lembro. Então, irmãos, há uma diferença entre o Pentecoste e uma diferença entre o movimento. Porque o movimento, ele é passageiro, ele é emotivo, ele causa uma emoção naquele momento, mas depois você esquece. É diferente do Pentecoste. Você lembra quando você a primeira vez batizou-se com o Espírito Santo e com fogo? Como foi que você ficou na sua semana? Como foi que foi o seu mês? Olha a transformação que isso trouxe para a sua vida. É diferente, às vezes, você ter um genuíno movimento do Espírito Santo a um movimento emotivo. Porém, irmãos, eu quero chegar aqui, certo? Como eu e você, nós não somos Deus, ok? Não somos o Senhor. Se você não tem o dom de discernir os espíritos, então, irmãos, não julgue. É o meu conselho que eu dou para os irmãos, ok? Você não sabe se aquela pessoa que às vezes está ali numa emoção, ela pode estar no culto com ela e Deus. Às vezes ela está no culto, só ela. Por mais que o culto esteja monótono, às vezes e muitas vezes você vê uma pessoa lá atrás se motivando, porque ela está recebendo aquela mensagem e ela está prestando o culto dela a Deus. Quem tem que julgar as pessoas não somos nós. Quem tem que julgar é Deus. O nosso papel cabe diferenciar o que é o movimento espiritual que vem de Deus e o que não é. O nosso pastor, os dirigentes de culto, essas pessoas sim, cabe um discernimento. Mas a gente, membro da igreja, irmãos, não cabe-nos o julgamento. Às vezes tem pastores que não julgam, porque, irmãos, pensa aqui comigo. Deus deu o trono a Davi, destituiu Esaú. Deus entregou Esaú na mão de Davi. Mas o próprio Davi disse: ai de mim que eu toque no ungido do Senhor. Porque por mais que Esaú tivesse desviado, ele foi ungido rei. E o próprio Davi reconheceu e disse: ai de mim. E foi Deus quem entregou Esaú na mão de Davi. Mas Davi não quis fazer mal algum a Esaú, porque ele disse: epa, esse é ungido. E por isso que eu trago essa reflexão para os irmãos. Não nos cabe o julgamento, mas cabe a Deus Todo-Poderoso. Amém? Que o Espírito Santo nos ilumine, que o centro da nossa comunhão, do nosso altar, seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, muito obrigado. A Assembleia de Deus Alcançando Nações agradece a participação de cada um de vocês. E até o próximo tutorial, a gente se vê na próxima lição. Muito obrigado e até o próximo tutorial.